Olá pessoal, tudo bem? Bom, este é um podcast sobre letramento visual, um trabalho desenvolvido pelo Aquiles, pelo Gerard, pela Suzane e eu, Magno, na disciplina de Práticas de Letramento, Identidade e Formação do Professor, ministrada pela professora doutora Anelisa Ribeiro, no pós-ling do Cefet-MG. Olha só, já estamos há semanas discutindo sobre as diferentes vertentes do letramento. Passamos pelo letramento acadêmico, onde as práticas de leituras e produções acadêmicas são essenciais para a jornada do professor. Aprendemos também sobre o letramento literário, onde a literatura exerce uma grande influência nos processos de ensino-aprendizagem em salas de aulas, e também passamos pelo letramento digital e todas as suas nuances no ecossistema online, onde permeamos com a educação. E agora vamos para uma vertente do visual. Afinal, do que se trata? O quão a imagem, seja ela estática ou em movimento, influencia na educação? Seria esse letramento um grande aliado ao professor em sala de aula? Então, para compreendermos melhor sobre as teorias que permeiam sobre o letramento visual, vamos ouvir o Aquiles e a Suzane logo em seguida. Para entender o conceito de letramento visual, faz-se necessário retomar as definições de letramento, bem como a produção de gêneros multimodais na atualidade. As definições mais difundidas do termo letramento no Brasil são apresentadas por Kleiman e Soares. A primeira, segundo Kleiman, define letramento como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita como um sistema simbólico e como tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. E ainda entende o letramento como as práticas e eventos relacionados com o uso, função e impacto social da escrita. Já Soares reformula e amplia sua definição, afirmando que o termo letramento é o estado ou condição de indivíduos ou grupos sociais de sociedades letradas que exercem efetivamente as práticas sociais de leitura e de escrita, participam competentemente de eventos de letramento. O desenvolvimento tecnológico traz consigo o acesso a uma série de informações, configurando práticas sociais de leitura e escrita, nas quais se destacam as informações visuais, que se tornam cada vez mais parte de nosso cotidiano. Tais informações são apresentadas por diversas semioses, que constituem os gêneros discursivos. Portanto, ao observar as práticas de linguagem das quais fazemos parte, nota-se que são exigidas várias habilidades no que tange à leitura e à escrita, fazendo com que haja uma explosão conceitual do termo letramento, surgindo diversos tipos de letramento, dentre eles o letramento visual. Conforme Stokes, o letramento visual é definido como a habilidade de ler, interpretar e entender a informação apresentada em imagens pictóricas ou gráficas, e também transformá-la em imagens, gráficos ou formas que ajudem a comunicação. A comunicação é uma das ferramentas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, juntamente com o avanço da própria sociedade, a comunicação foi se adaptando e continuará se desenvolvendo para acompanhar as contingências da sociedade. Nesse sentido, destacamos que Rocha descreve o letramento visual como uma leitura competente de imagens nas práticas sociais. E sendo assim, podemos destacar que, conforme Almeida, as experiências visuais são adquiridas através de práticas sociais nas quais o leitor observador está inserido dentro do seu contexto sociocultural específico, uma vez que suas interpretações são constituídas a partir desses referenciais. Destacamos a seguir as habilidades que os indivíduos desenvolvem quando são letrados visualmente, habilidades citadas por Souza. Compreensão dos elementos básicos do design visual, percepção das influências emocionais, psicológicas, fisiológicas e cognitivas representadas nas imagens, compreensão das imagens simbólicas, representacionais, explanatórias e abstratas. Podemos ressaltar que a percepção do observador segue naturalmente o contexto ao qual o mesmo está inserido. Sendo assim, conforme Dondes, ao observar uma composição visual, o indivíduo se baseia nos aspectos do meio ambiente e de suas experiências. Nesse sentido, destacamos o conceito da semiótica conforme Rod e Kress,
onde temos que a semiótica é o estudo da semiose, dos processos e efeitos da produção, reprodução e circulação de significados em todas as formas, usados por todos os tipos de agentes da comunicação. Sendo assim, na abordagem da semiótica, segundo Rod e Kress, a mensagem possui uma origem e uma meta, um contexto social e um objetivo. Outros autores também discutem o conceito de letramento visual, entre eles Kress e Van Leuven, que prevêem uma valorização no aspecto visual dos textos, uma vez que os textos impressos vêm perdendo espaço para os textos digitais e as imagens também realizam significados culturais, devendo ser compreendidas enquanto um sistema semiótico. Pensando nessa análise multimodal dos gêneros e no crescente uso da imagem na constituição de tais gêneros, os autores cunharam a gramática do design visual, por meio do livro Lendo Imagens, a gramática do design visual. Nessa perspectiva, conforme Carmo, gramática é compreendida como um conjunto de recursos socialmente construídos para a produção de significados. Segundo a autora, a gramática se propõe a descrever os modos como a linguagem visual representa a experiência, ao mesmo tempo em que estabelece relações ao ser organizada em uma estrutura visual, ou seja, o conhecimento da sintaxe visual e dos princípios, os quais são norteadores pelas escolhas feitas, as quais são, por sua vez, potencialmente significativas dentro das culturas. Também Santaella, ao discutir a leitura de imagens, afirma que a semântica da imagem é de fato polissêmica. Ela pode ter muitos significados, fazendo-se necessário um letramento visual para a leitura e interpretação dessas imagens. Do mesmo modo, Oliveira afirma que o letramento visual é a área de estudo que lida com o que pode ser visto e como se pode interpretar o que é visto. Ao retomar todos os conceitos apresentados sobre o letramento visual e observar as práticas de linguagem das quais fazemos parte, percebemos a importância do letramento visual para que o leitor cidadão participe efetivamente das práticas de linguagem. Ao entender a importância da imagem e as diversas semioses na produção de sentido, alguns questionamentos surgem sobre essa temática. Bom, acabamos de ouvir o Aquiles e a Suzane, e diante de todo esse contexto, não poderíamos deixar de mencionar o papel da multimodalidade dentro do letramento visual, porque, segundo Kress, os gêneros podem ser constituídos de mais de um modo semiótico, podendo ser escrito, imagético, auditivo, visual, entre outros. Portanto, a análise de gêneros tidos como multimodais deve considerar não somente o texto linguístico, mas a imagem e os outros símbolos que o compõem. Já para Jewett, a leitura e escrita são e sempre têm sido multimodais. Eles requerem a interpretação e design de marcas visuais, espaço, cor, fonte ou estilo, e cada vez mais imagem e outros modos de representação e comunicação. Por isso que o letramento visual ele é extremamente importante nos processos de ensino-aprendizagem dos professores com os alunos, da contextualização das disciplinas, porque estamos vivendo em um momento onde as pessoas requerem muito visual, elas querem realmente ver na prática, Então, seja na sua imaginação, seja ali diante de uma imagem estática ou de uma imagem em movimento, o letramento visual vem com esse papel fundamental, dentro da multimodalidade, de trazer essa contextualização para uma compreensão melhor daquilo que está sendo repassado, ok? E agora, para contextualizar ainda mais sobre tudo que nós estamos conversando aqui nesse podcast sobre letramento visual, fica agora com o depoimento do professor e doutor Renato Cacheta, nosso coordenador do pós-língua do Cefet-MG, sobre o papel do letramento visual na vida do professor. É com você, Renato. Bom, você me pergunta qual é a importância do professor compreender o que é letramento visual. Bom, a importância é imensa, Primeiro, para o professor desenvolver qualquer tipo de letramento, ele tem que ser letrado naquilo que ele está desenvolvendo, Um professor que não tem letramento digital, ele não vai desenvolver o letramento digital ou vai se envolver no desenvolvimento do letramento digital. A mesma coisa do letramento visual, Então, é importante primeiro também compreender o que está chamando de letramento visual. Muitas vezes as pessoas não sabem o que é letramento visual e o confundem com outros letramentos.
Então eu já vi pessoas falarem de letramento visual quando na verdade estariam se remetendo ao uso das tecnologias ou ao uso das imagens nas tecnologias. E não é só isso. Esse seria o letramento digital. Outras pessoas falam de letramento visual, mas quando você vê as propostas de tarefas, elas são, na verdade, letramento crítico, né? Onde estão pensando o que está sendo retratado, se aquilo condiz com a nossa realidade, se não condiz com a nossa realidade, como é que a realidade poderia ser tratada diferente. Então, isso é letramento crítico, né? O letramento visual implica nisso também, mas é importante o professor compreender que o aluno tem que saber o que está sendo representado naquela imagem, né? Como é que a relação com o espectador está sendo provocada naquela imagem, como que foi feita uma composição daquela imagem ou daquele texto que tem imagem e texto escrito ou que tem imagem e texto verbal, né? Então seria você assistir a um filme, por exemplo, e observar no filme a fotografia, a posição no cenário, as cores que foram usadas, o momento que tem claro, que tem escuro, e o que isso faz você criar significado, né, a partir de certas escolhas que o autor, o editor, o iluminador fizeram. Tá? Então é muito importante porque são gêneros, né, com imagens que vão ser trabalhados com todos os tipos de aluno. Desde o ensino infantil até a graduação, pós-graduação, né, os alunos vão lidar com textos orais ou não, ou escritos, que têm imagem, né? E a gente já viu que as imagens significam, elas não dependem do verbal e elas também, muitas vezes, significam além do que está no verbal, né? E até que ponto as escolhas de imagem e texto verbal, por exemplo, são condizentes, né? Então a importância está aí, do professor compreender, porque ele precisa compreender para poder desenvolver no seu aluno, né? Bom, espero que isso te ajude, essa é a visão que eu tenho. Um abraço. E antes de encerrarmos, né, com todo esse embasamento teórico e com toda essa contextualização que trouxemos nesse podcast, vamos fazer algo diferente com vocês, ok? O Gerard trouxe alguns questionamentos para provocar algumas reflexões necessárias para contextualizarmos o letramento visual. Vamos lá? Vamos lá, Gerard, solta aí as nossas perguntas para o pessoal. Bom, como anunciado pelo Magno, eu apresento a seguir os nossos questionamentos. Pensamos em numerá-los para facilitar a referência durante as interações no fórum. São 5 questionamentos, dos quais os 2 últimos são provocações do Cres Van Leuven, na segunda edição do seu livro, Lendo Imagens, a Gramática do Design Visual. Pergunta 1. O letramento visual é sobre tudo o que percebemos pela visão? 2. Existe diferença entre o estudo do letramento visual e o estudo da comunicação visual? 3. Qual é o tratamento ou a importância dada pela educação ou a escola ao letramento visual e à presença de múltiplas semioses na criação de significado? 4. A mudança do verbal para o visual na criação de significados é um ganho ou uma perda? 5. Será que a informação é tão vasta, tão complexa agora, que talvez tenhamos que lidar com ela visualmente porque a linguagem verbal não é mais adequada? Bom, por hora encerramos esse podcast, mas o nosso papo não acaba não, ok? Nós vamos agora para o fórum, tá? Deixe lá todas as suas dúvidas, os seus pontos de vista, as suas experiências e vivências sobre o letramento visual e vamos juntos aí aprender mais uns com os outros, tá ok? Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!